segue aí falando sobre a repercussão da decisão do governo federal de zerar o imposto para a importação de etanol e outros produtos como o açúcar. Esse assunto repercutiu hoje entre os parlamentares e quem conta pra gente é o repórter Márcio Fontinelli. Boa noite, Márcio. Quais são as novidades aí do Congresso? Boa noite, Raíssa. Boa noite, Marcelo. Desconfiança. Essa é a palavra que circula aqui no Congresso Nacional com relação a essa medida do governo. Por quê? A redução dos impostos, no caso, o zeramento desse imposto com relação a esses alimentos e também com relação ao etanol, começa a valer a partir de hoje, mas vai até o fim do ano. Então, a expectativa é de que em 2023 esses impostos sejam retomados e com isso também aconteça aí um reajuste novo com relação aos valores dos alimentos e do etanol. Então, aqui está sendo recebido com muita desconfiança. Muitos deputados falam em um projeto eleitoreiro, em relação da gente estar aí em ano de eleição, então eles acreditam que isso pode ser uma tentativa do governo de ficar bem com a população, né? Muitos falaram sobre isso em off com a gente, e a gente conversou com o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que comentou o assunto. Vamos ver. Preocupados com essa medida do governo de zerar a alíquota de importação de uma série de produtos. Primeiro o etanol, depois o açúcar, vale o mesmo para o café, para a margarina, entre outros. O que alega o governo é que há uma alta desses produtos e que essa importação pode diminuir preços. Primeiro, achamos de duvidoso este resultado, dúvida eficácia com relação a isso. E nós, de outra parte, achamos que uma medida como essa, sem nenhum cuidado anterior e sem garantia posterior de prazo, é extremamente prejudicial aos setores envolvidos. Concordamos com o esforço momentâneo, mas tem que ter data. No caso, por exemplo, do etanol, que nós tenhamos a contrapartida de abrir mercado para o nosso açúcar. Não simplesmente escancararmos o nosso mercado, mas podermos ter contrapartida. E o mesmo raciocínio vale para tudo. Portanto, medidas pontuais que deveriam ser acompanhadas de prazo específico e de medidas depois de discussão para compensações para que o produtor brasileiro, a cadeia produtiva, não fique penalizado. Pois é. Com relação à redução do imposto, o zeramento do imposto para os alimentos, a gente conversou com alguns especialistas também, com alguns economistas. Eles disseram que o índice de preço ao consumidor, o IPCA, que estava programado para 7% esse ano, não deve mudar. O que isso significa? Que o preço na prateleira não deve ficar tão diferente. Com relação ao etanol, o Ministério da Economia tem a expectativa de que o preço na bomba de combustível reduza 20 centavos. A gente tem que lembrar que isso vale para a gasolina também, porque a gasolina recebe um pouco de mistura de álcool. Agora, os especialistas também falam que, nesse caso, o preço do álcool e da gasolina, dos combustíveis, ele também tem que levar em consideração outros fatores externos. Portanto, o governo recebe aí, como eu disse, com uma certa dúvida essa questão aí, essa iniciativa do governo federal. O Congresso Nacional recebe dessa forma. A gente vai ter que aguardar então, Raíssa e Marcelo, para ver como é que vai ser o resultado mesmo na prática. É isso aí, Márcio. A gente continua acompanhando, né, para saber como é que vai ficar essa notícia aí durante a semana. Aliás, uma boa notícia, né, porque a preocupação era geral. Como é que ficam os impactos disso na produção agrícola, né? Muito obrigado pela sua participação aqui. Por enquanto, uma boa noite. Obrigada, Márcio.